Jesus vive e é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Neste tempo de ressurreição, nesse tempo em que prolongamos na oitava da Páscoa, a celebração da ressurreição do Senhor, unidos, vivemos a nossa fé e somos convidados a dar atenção ao que o Senhor nos diz, deixar de lado os passos antigos e caminhar rumo à vida nova, caminhar todos os dias, olhando para Cristo em nossa vida, no íntimo de nós, na Eucaristia, na palavra, olhar todos os dias para Cristo. Oremos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos, pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às alegrias eternas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E no Salmo de hoje, Salmo 104, nós meditamos o versículo responsorial que diz: exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o meu e o seu coração, porque buscamos a Deus cada dia. E o Santo Evangelho de hoje, tirado do livro de Lucas, vai nos dizer: reconheceram-no ao partir do pão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante dos homens, diante do povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram que
que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Subindo ao templo, o homem viu as duas colunas. Pedro e João estão ali, em nome do Senhor devolvem os passos a um homem da primeira leitura de hoje. O corriqueiro de sua vida era pedir esmola, mas hoje recebe algo muito maior, a alegria de poder andar. São os frutos da ressurreição de Jesus para aqueles que abrem seus corações. O novo caminho desse homem é uma volta para dentro de si a partir da graça de Deus oferecida pelos apóstolos na primeira leitura de hoje. De igual forma, temos novo caminho no relato de São Lucas no Evangelho de hoje. Aqueles que iam desanimados voltam com a boa notícia. Aqueles que iam tristes descobrem Jesus vivo e encontram-se com aquele que lhes devolve a alegria de comunicar ao mundo o sentido da morte. Emaús é um caminho, e durante o caminho eles reconhecem Jesus no momento em que Jesus parte o pão. O pão é para nós a Eucaristia que Cristo nos deixa para nos alimentar. Reconhecemos Jesus no pão todos os dias. No nosso caminho, celebrando a missa, reconhecemos Jesus no pão da vida. E nos alimentamos e pedimos: fica conosco, Senhor. Para que a Igreja, trilhando os passos do Senhor com verdadeira atenção à palavra, ao partir do pão, esteja sempre viva no anúncio de Jesus vivo, para que os marginalizados, os sofridos, os enfermos, escutem a voz de Deus que levanta quem está caído, para que nossas comunidades saibam anunciar Cristo, que olha por todos nós e nos dá a sua infinita misericórdia. Pedimos, acolhei, ó Deus, esses nossos pedidos, acolhe as necessidades do vosso povo e nos dê a graça da alegria da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sobre a sua água, sobre o seu pão de cada dia, sobre a sua família, sobre você, que como Maria está de pé em momentos difíceis, a bênção de Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco, o amor de Cristo nos uniu. Jesus vive e é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus vive na sua vida, no seu coração, porque você tem fé e encontra em Cristo o consolo e a esperança todos os dias. Que na sua oração pessoal você possa vivenciar a graça e a alegria da ressurreição e, diante de alguma dificuldade, estar de pé, estar bem, tranquilo, em paz. Isso é uma graça que Deus nos concede, basta a gente pedir. Fica em paz, que Deus te acompanhe cada minuto da sua vida.